muito bom dia, crianças, turma do terceiro ano. Vamos dar início a mais uma semana, tá certo? Graças a Deus, a semana passada, que foi o início das nossas aulas, foi um sucesso. Foi muito bom. E agradeço muito a Deus pela essa nova semana que vai se iniciar hoje, tá bom? Conto com a participação e a colaboração de todos vocês na realização das atividades. E espero que vocês assistam os vídeos, tá bom? Eu sou a professora Juliane. E antes de tudo, eu queria deixar bem claro o seguinte: nós iniciamos nossos estudos falando sobre letra de canção, né? Pelo capítulo 1 da disciplina de língua portuguesa. Só que o que acontece? De acordo com as formadoras da SEMEC, nós devemos dar uma revisada no ano passado, em alguns conteúdos importantes do ano passado. Então a gente vai dar uma pausa no conteúdo letra de canção para a gente dar uma revisada nesses conteúdos. E um dos conteúdos que nós vamos revisar e que nós vamos dar início hoje é sobre lendas, tá? Que também é um gênero textual bastante importante. Então a nossa aula de hoje vai ser voltada para lendas, tá certo? Aí eu botei aí como acolhida só uma imagem para vocês com o nome Lendas. E dizer que eu quero desejar um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, com muita saúde, com muita paz e com muitos estudos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Explicando novamente, a gente vai dar uma pausa no conteúdo de letra de canção, no livro, e a gente vai trabalhar mais atividade no caderno, atividade no kit xerocado. Por quê? Esses gêneros textuais que a gente vai revisar é do segundo ano, então não vamos encontrar nos livros da gente do terceiro. Então, a gente vai trabalhar atividade no caderno, atividade no kit xerocado e uma aula ou outra eu vou colocar um PDF, tá bom? Então vamos lá. Relembrando aqui, o que é lendas? O que são lendas? Então as lendas, crianças, ela é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Então a lenda é um gênero textual de narrativas, tá? Que ela vai ser transmitida oral por quê? Porque vai passar de geração para geração. A minha avó falou para minha mãe, a minha mãe falou para mim, e eu vou falar para os meus filhos. Então isso é uma tradição oral. Vai se modificando ao longo dos tempos. É de caráter fantástico e fictício. Por quê? Na maioria das lendas, elas são fantasiosas, elas são invenções, podemos dizer assim. Isso não quer dizer que tenha uma ou outra verdadeira, tem, mas na maioria delas o caráter é fictício, é fantasioso, é criado através da imaginação humana, tá bom? Outra coisa, as lendas combinam fatos reais e históricos. Opa, deixa eu apagar aqui. As lendas, elas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produtos da imaginação aventuresca humana. É aquilo que eu falei para vocês, tá? As lendas, elas podem sim ter fatos reais, mas na maioria das vezes elas são produtos da imaginação aventuresca humana. São histórias criadas na imaginação humana, ou então são histórias criadas pelos povos de antigamente, por determinada região. Nós vamos ver que cada região possui as suas lendas específicas e as mais importantes, tá certo? E o que eu disse para vocês? Que ela pode sim ter fatos reais e históricos, mas ela também tem a questão da imaginação humana, mas isso não quer dizer que ela vá se limitar só à questão da imaginação. Uma lenda, ela pode sim ser verdadeira e pode sim ser muito importante para os povos daquela região, tá certo? Nós vamos ver que na nossa região, na região Nordeste, tem algumas lendas. E aqui no Piauí, em Teresina, tem uma específica que é muito conhecida e a gente vai falar também um pouco sobre ela, tá bom? Outra coisa, as lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração para geração, elas sofrem alterações à medida que são contadas. Ou seja,
uma lenda, uma história. Minha avó contou para minha mãe uma história, uma lenda, vamos dizer que há 30 anos atrás. Eu não vou contar igual pro meu filho, porque com certeza quando chegar até a mim, vai ter modificação, não vai ser a mesma que minha avó contou, tá bom? Então ela vai tendo alterações, ela vai sendo modificada de acordo com o tempo. Outra coisa, a lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada e defendida, é o mais importante. Então não importa se ela é verdadeira, se ela é falsa, se foi fruto da imaginação ou se não foi. O importante é que aquela história, ela tem uma, vamos dizer assim, um conteúdo, uma historinha que foi importante para aquele povo naquele momento. Então isso é que tem que ficar claro. Isso é o que nós devemos considerar, a importância daquela lenda naquela época para aquele povo, tá bom? Outra coisa, muitos pesquisadores, historiadores e folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular, como a gente já falou aqui. Porém, como sabemos, as lendas em muitos povos são livros na memória dos mais sábios. Então, as pessoas de antigamente consideradas mais sábias é porque elas consideravam essas lendas como histórias verídicas, como histórias que faziam parte daquele povo. Então, para eles, isso é um livro de memória. Vai contar a história daquela época em que eles viveram, tá certo? Interessante a gente lembrar aqui também que a origem da palavra lenda procede da palavra legenda. E isso em latim significa o que deve ser lido, tá bom? É por isso que toda lenda traz uma historinha, traz um conteúdo, porque devemos ler aquela história para entender. As lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas pela miscigenação do povo brasileiro. Essa miscigenação, crianças, é a mistura de raças, de cores, de culturas, tá certo? Então, tudo isso a gente leva em consideração. Tudo isso faz parte também das lendas. A gente vê que a maioria das lendas fala sobre a cultura de um povo, sobre a miscigenação, sobre a cor da população, sobre como aquela população viveu, o que comia, o que vestia, a linguagem, tá certo? Então, a partir de agora a gente vai conhecer algumas das lendas brasileiras que são encontradas nas regiões. Então nós temos a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Nós ficamos na região Nordeste, mas nós vamos começar aqui algumas lendas com a região Norte. Então as lendas que nós encontramos na região Norte, que inclusive é a região que mais possui lendas, é a região Norte, nós temos lá. Aqui só tem algumas, não coloquei todas, coloquei as mais importantes. Então a gente vê lá bicho-papão, boitatá, curupira, iara, lobisomem, mandioca, mula sem cabeça, peixe-boi, saci-pererê, vitória régia. E aqui eu trouxe algumas imagens de algum deles para vocês verem aí. A iara, a mula sem cabeça, o boitatá, o curupira, tá certo? Então essas são as principais lendas da região Norte. Não se esqueçam. Na região Nordeste, que é a nossa região, nós também temos algumas lendas, tá? E essa que tá aqui na imagem é uma das principais e a mais conhecida. Nós temos até um ponto turístico aqui em Teresina, que é lá no Encontro dos Rios, tá? No Encontro dos Rios, quem visita esse cartão postal, ou quem vai fazer um passeio lá, sempre vê essa imagem. A imagem é do Cabeça de Cuia, tá? E as 7 Marias Virgens, que ele precisaria tragar. Então, na região Nordeste, nós encontramos como lenda a Lamoá, bicho-homem, cabeça de cuia, cuca, negro d'água, vaqueiro misterioso. Mas a mais conhecida mesmo é essa do Cabeça de Cuia, tá bom? Nossa região. Vamos passar aqui para outra região, região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste também temos algumas: arranca-línguas, pai do mato,
Onça da Mão Torta, Mãe de Ouro. Aqui é a imagem de uma das lendas, que é a Mãe de Ouro, tá certo? Então já vimos região norte, região nordeste e centro-oeste. Agora vamos para mais uma região. Região sul. Na região sul nós também temos algumas importantes, tá bom? E entre elas nós podemos citar Gralha Azul, João de Barro, Mão de Cabelo, Negrinho do Pastoreiro, que é bem conhecida, Pé de Garrafa e Procissão das Almas. Então aqui eu trouxe algumas, que é o João de Barro e o Pé de Garrafa, certo? E na nossa última região, que é a sudeste, uma lenda bastante conhecida por lá é justamente essa, Porca dos Sete Leitões. Tá certo? Então nós vimos aí algumas características do gênero textual lenda. Isso aqui é bastante importante, tá? Vocês podem dar uma lida novamente. E vimos as principais lendas da nossa região norte, nordeste, centro-oeste, região sul e sudeste. Como atividade para casa, vocês vão responder a atividade 1 do kit xerocado de português. O que vai acontecer? Talvez nessa aula de hoje você ainda não tenha pego o kit xerocado na escola, mas não se preocupe. Vocês têm um prazo de 1 semana a partir da data de hoje para postar essa atividade. Então não precisa se agoniar, se aperrear. Tem 1 semana, então na outra segunda você já pode postar. Você ainda pode postar, até na outra segunda, tá certo? Outra coisa, eu vou deixar esse PDF no grupo do WhatsApp. Então quem quiser imprimir ou quem quiser fazer no caderno, fiquem à vontade. Também vou deixar aqui em PDF na plataforma, tá certo? Então não tem por que se desesperar. Ah, professora, eu não peguei o kit xerocado na escola. Não precisa se agoniar. Vai estar no grupo do WhatsApp, vai estar na plataforma e você ainda tem um prazo de 1 semana para fazer essa atividade, tá bom? Então, além desse vídeo, eu vou colocar outro vídeo para vocês. Eu quero que vocês façam a atividade corretamente e postem lá, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tchau!